Fala aí, pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, calma, você veio aqui já nervoso, babando pra me xingar pra caramba e você caiu no clickbait. Eu não quero o fim do estadual, não quero que ele acabe, mas cá pra nós, não tá bom. E tem muito argumento romântico aí para manter o estadual por causa disso, por causa daquilo, e sem estadual, é isso e aquilo, que ou o argumento é inválido, ou ele é fraco, ou ele contradiz outro argumento a favor do estadual. Eu vou dar exemplos aqui. Mas primeiro eu quero falar uma coisa. Né? Primeiro já falei, não sou a favor do fim do estadual. Era só um título para te atrair. Mas eu o questiono muito do jeito que ele é. Tá uma bosta. A segunda coisa é que eu sei o privilégio que é morar na capital, estar na capital. É um privilégio. Eu falo do lugar de alguém que cresceu no Mineirão. Apesar de que o Mineirão tem capacidade para 55 mil pessoas, a Arena MRV vai ter capacidade para 44 com visitante, e o Independência tem capacidade para 20 mil pessoas. Ou seja, aqui também tá osso de ver o time ao vivo, tá? Não é tão fácil assim mais não. Cá entre nós, principalmente preço, torna a experiência bem inacessível ultimamente. Então, muita gente que mora aqui em Belo Horizonte, mora em Contagem, Betim, Nova Lima, já tem restrição de ver jogo ao vivo, assim como quem mora no interior. Beleza? Mas sim, é um privilégio, eu falo com privilégio. Vamos lá. Primeiro tem uns argumentos que são a favor do estadual, usando a parte emocional, emotiva do futebol. Como, por exemplo, tradição, raiz, e acabar com o estadual é pensar só em dinheiro. Isso contradiz um outro argumento que é como os clubes do interior vão sobreviver sem a cota de TV do estadual. Concorda? Pensar assim, o Galo sair do estadual é pensar só em dinheiro. Tá largando a tradição de lado. Tá, mas os times do interior precisam do estadual também, só por causa de dinheiro. E só por causa de dinheiro. Você falar que por causa de outro motivo, não tem. Que eles não têm competitividade, eu vou falar sobre isso lá no final. Cá pra nós, não tem competitividade nenhuma. Eles só querem uma beiradinha na receita da TV. Isso também não é comercializar o futebol demais? Então, esse argumento aí contradiz o outro, mas vamos usar o principal, o da tradição. Da tradição eu acho que tem validade, porque eu me apego também a algumas tradições, além do fato de acabar com o campeonato, é prejuízo para o Galo, que é o maior campeão mineiro, um dos maiores campeões estaduais do Brasil. E quando um título acaba, um campeonato acaba, dá uma desvalorizada nos campeões. Então, a tradição me pega um pouco. Tá, beleza, vamos pensar. O Campeonato Mineiro é disputado desde 1914, com outro nome, tal, mas já era estadual. Aí, depois disso, veio Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa, Conmebol, Supercopa, depois, junto com a Libertadores também o Mundial. Aí estão pensando em mudar o Mundial para um modelo de um mês, igual a Copa do Mundo. Aí agora tem a Supercopa do Brasil, ou seja, tudo bem. Você quer que seu time continue na tradição de ser campeão estadual? Ou você já quer que seu time pense nesses títulos maiores? Depende do seu time. O Atlético está disputando no topo do Campeonato Brasileiro, tem que ser no topo do Brasileiro, no topo dos títulos sul-americanos, no caso Libertadores, pensando em título. Então, desapega aqui do Mineiro, desapega do estadual, a gente está em outro nível, graças a Deus. Eu vivi esse período que o Atlético ficou uns 6 anos, 5, 6 anos sem ganhar estadual. E foi campeão em 2010, se não me engano, ganhou em 2007, então foi 2011 ou 12. Eu sei que o Atlético na década dos anos 2000 deve ter ganhado 2 ou 3 estaduais só. E a torcida, um deles, se não me engano, foi de 2010, 2011, 2010. Acho que foi 2010. A gente foi para a sede comemorar título estadual. Então chega um nível que
Você chega num nível que você tem que desapegar daqui, velho. Você não tá pensando lá, né? Igual quando você era criança, alguém falava, ô, não dá pra você fazer tudo, você quer isso, você quer aquilo. Não dá. Então, tradição é importante? É. Mas quando o campeonato vai perdendo valor, porque o futebol vai se atualizando e não tem como se apegar a futebol tradicional, ódio ao futebol moderno, não. Os campeonatos grandes vão melhorando, vão ficando mais difíceis e quem quer ganhá-los vai ter que desapegar do campeonato estadual. Quem só tem o estadual para comemorar um título, beleza. A América está aí na Série A, é doido pra caramba, a América está 4 anos seguidos na Série A. Mas tem chance de algum título que não seja estadual? Não, não tem. Então é normal o torcedor do América se apegar mais a estadual. Cruzeiro, voltando de 3 anos de Série B, está querendo ganhar qualquer coisa, principalmente campeonato em que o Atlético esteja disputando. Para eles é importante pra caralho ganhar o estadual? É. Então eles, natural que eles valorizem um pouquinho mais. Teve período já que eles desvalorizavam totalmente, chamaram de rural. E a gente valorizava porque era a única coisa que a gente tinha chance de ganhar. Agora o Atlético não. O Atlético tem que pensar bem longe de campeonato estadual. Então essa parada de tradição faz sentido? Faz. Mas ela depende do contexto do clube e da torcida. O que você está pensando? Seu sonho é ganhar estadual? Tem 2 episódios que me fizeram ver que o estadual para mim não adiantava mais para nada, não servia mais para nada. E assim, quando você percebe que você não gosta mais do campeonato, você percebe que o campeonato não te pega mais. Eu não lembro de ter formado essa opinião, falar a partir de hoje não quero saber mais de estadual. Foi natural. 2 episódios, um deles tem a ver com isso. O primeiro é a parte do risco, que o Levir Coupe colocou o time titular contra o Democrata no Independência e no meio da semana o Galo ia estrear contra o Colo-Colo lá no Chile, estrear na Libertadores. E 3 jogadores saíram machucados e desfalcaram o time lá no Chile. Se não me engano, o Atlético empatou 2-2 lá e classificou contra o próprio Colo-Colo naquele gol do Rafael Carioca, assim, na bacia das almas. Quase que o Atlético não passa da primeira fase porque ficou desfalcado por causa de estadual. Os caras machucaram no Mineiro antes do jogo de estreia. Ali eu tomei muita raiva, já falei, velho, o time que quer disputar Libertadores não pode pensar em estadual com o time principal. O outro episódio tem a ver com isso. Você está pensando em estadual ou você está pensando grande? Fred veio, no ano seguinte, ganhando R$1 milhão. Foi o primeiro jogador, se não me engano, com o salário abertamente de R$1 milhão, né? Mais de R$1 milhão. E aí eu criticava ele pra caramba, e parte da torcida do Galo me xingava, falava, você é doido e tal. Hoje ninguém gosta dele, né? Mas na época me defendiam pra caramba. O cara tem 30 gols na temporada, eu falava, velho, você não contrata um cara de R$1 milhão pra ser artilheiro do estadual, não, velho. Ele tem que ser artilheiro da Libertadores, tem que me classificar pra final de Libertadores, não é bater em time do interior de Minas, não. Então, é sobre isso. Você está pensando no estadual ou você está pensando no título que realmente importa? Nós estamos em condições de pensar bem mais alto. Então o ritmo de jogo, que é o outro argumento, para mim não serve desde 2015, quando o Atlético quase se fudeu na Libertadores, porque fez questão de usar o time titular. Aí vamos para os argumentos mais fortes, que são os emocionais, emotivos, que é o torcedor do interior. Como fica o torcedor do interior? Você não pensa no torcedor do interior? Bom, eu penso. Mas tem alguns argumentos sobre isso que são muito furados. Primeiro argumento que é muito furado. É a única oportunidade que o torcedor do interior tem para ver o Atlético, ou o Cruzeiro, no caso. Bom, mas isso não corresponde a 0,5% do torcedor do interior. O Atlético só joga lá, esse ano, 2023, só joga em 3 municípios fora de Belo Horizonte. O Cruzeiro em mais 3, e se você contar o América, mais 3. Então, de 853 municípios, só 3 municípios vão ver o Atlético, outros 3 vão ver o Cruzeiro e mais 3 vão ver o América. Isso não atende ao torcedor do interior. Cá para nós. O Atlético jogou
em Muriaé, contra o Tombense, que é um time de Tombos e é de empresário, então não custa nada sair de lá de Tombos e ir para outra cidade. Os times do interior não têm tanta recorrência. Poucos times do interior estão em todos a Série A do Campeonato Mineiro. Então, se você pensar que o time lá de Tombos só vai ver o Atlético em 2026, se ele continuar na Série A, você vê que não atende. E a chance do torcedor do interior ver o Atlético? Não é o estadual. Definitivamente, o estadual não é a chance do torcedor do interior ver um time da capital. Porque isso não é verdade para 99% dos municípios. Mais de 99%, 99,5%. Então, definitivamente, o estadual não é uma oportunidade para o torcedor do interior ver o clube da capital. Beleza? Mas não gostei do seu... Não é uma opinião, isso é um fato. São 3 jogos no ano em 853 municípios. Ou seja, o Atlético só vai visitar 3 no ano. Se um desses 3 o time cair para a Série B do estadual, esse município só vai ver o Atlético sei lá quando. Porque os times que estão recorrentemente revezam. Um ano vai o Galo, um ano vai o Cruzeiro. Um ano vai o Galo, um ano vai o Cruzeiro. 3 municípios por ano vão ver o Atlético. Não faz sentido nenhum. Outro argumento. Mas é por isso que o torcedor do interior torce para o sul de Minas, torce para o time de Paulista, da Zona da Mata torce para o time do Rio. Esse argumento não vale. Esse argumento não ligo, definitivamente não ligo. E vou te explicar por quê. O torcedor do Triângulo Mineiro torce para os times de Goiás, de Brasília? Não torcem. Eles torcem para o time da capital, Atlético, Cruzeiro, ou os do Rio, ou os de São Paulo do mesmo jeito. Só que eles são muito mais próximos lá do time de Brasília, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, não torcem. Né? Os times do norte de Minas torcem para o Bahia, eles torcem para o Vitória, eles torcem para o Sport Recife? Não. Eles torcem para o Flamengo, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, ou para Atlético e Cruzeiro do mesmo jeito. E outra, se o cara da Zona da Mata está lá dividido entre Minas e Rio, está lá sem saber para que time ele torce, aí ele escolhe o Vasco, o Flamengo, o Fluminense e vai torcer à distância. Por que para o Atlético ele não pode torcer à distância? Só para o time do Rio ele está disposto a torcer sem nunca ir ao Maracanã. Mas para o Galo não. O Galo tem que ir lá, jogar lá todo dia para ele ver. Cá para nós, sou privilegiado, mas esse argumento não faz... Eu cobro muito mais do Atlético que faça ações, que valorize o torcedor, valorize os consulados, organize eventos junto com o consulado, leva o Galo Doido lá, faz presença, leva um jogador ou outro que tiver de folga para movimentar a cidade, o Galo Doido, uma caravana, enfim, faz alguma coisa. Aí sim, concordo. Mas ter que ir jogar lá pro cara, beleza, já que você veio aqui, eu vou torcer pro você. Senão eu vou torcer pro Flamengo, que eu nunca vou ver ao vivo. Cá pra nós, né? O cara lá do Sul, eu torço pro time de São Paulo porque o Atlético não vem aqui. Tá, mas Corinthians vem? Não. Palmeiras vem? Não. Então por que você torce para eles? Tem explicação. Esse argumento não vale. Esse argumento para mim, tanto faz. Mas o clube tem que fazer alguma ação para segurar esses caras. O último argumento, que é o mais usado, e que eu já falei sobre ele lá, e ele é contraditório, se for usar a parada do comercializar o futebol, ele só serve para comercializar o futebol também, né? Que é como vão ficar os times do interior sem estadual. Eles vão ficar muito melhor. Na verdade não é sem estadual, porque eu falei, não defendo o fim do estadual, defendo a mudança do estadual. Como fica o estadual sem os times da capital durante todo o campeonato e nesse contexto o que vão fazer com os times do interior? Bom, se tirar os times da capital da primeira fase do estadual, você pode pegar aí, ao invés de 10 datas, você pega 30 datas, só entre times do interior. Essa é a primeira fase do estadual. Eles vão criar competitividade, eles vão criar torcida, eles vão criar
Rivalidade, só existe rivalidade que eu saiba regional no interior entre Mamoré e o RT, em Patos de Minas, mas nenhuma. Porque esses times não têm recorrência de se enfrentar. O Campeonato Estadual faz rodízio exatamente para o Atlético Cruzeiro rodar o interior, e aí você não vê um mata-mata, um jogo de ida e volta para um time de Patos de Minas pegar um time de Governador Valadares e vice-versa. Lógico que as torcidas não vão viajar e tal, mas você vai lá tomar 1-0, aí na volta o seu estádio está lotado, e aí no outro ano vocês se enfrentam de novo, aí já criou aquela rivalidade, os times de lá vai encher o estádio, o daqui vai encher o estádio também. É isso, velho. Futebol precisa de competitividade. É fundamento do futebol é competitividade. Se o time do interior só serve para apanhar e conquistar uma vaga na semifinal, se pegar nos últimos 50 campeonatos estaduais, Atlético, Cruzeiro e América estão em todas as semifinais predominantemente, e a final é Atlético e Cruzeiro. Então o time do interior luta para ganhar uma migalha, apanhar pouco, chegar na semifinal, ser o campeão do interior, que ninguém comemora. Aí ele vai apanhar na semifinal e já vai sair fora, né? Eu só lembro do Ipatinga decidir e da própria Caldense decidir. Se não me engano, teve um estadual recente que a Tombense disputou a final com o Atlético. Mas em 250 anos, não faz sentido nenhum. Agora, se você pega essa semifinal padronizada estadual e fala, beleza, o Atlético, Cruzeiro e América não precisa disputar mais a primeira fase, vai para a semifinal direto, e o título do interior é chegar na semifinal e disputar contra eles. Até lá, os times do interior vão ter jogo de ida e volta, vai ter mata-mata, vai criar rivalidade, vão ter competitividade, vão disputar com reais chances de ganhar, não vai ser quem apanha menos classifica para a semifinal, enfim. O campeonato estadual vai passar a ter valor para o time do interior que não seja só o financeiro. Esse é o argumento de futebol raiz. Copa Itatiaia tem muito mais competitividade, muito mais relevância, muito mais audiência do que o campeonato estadual sem os times do interior, porque hoje a Copa Itatiaia tem competitividade. Todo o esporte tem competitividade, seja luta é por categoria de peso, por gênero, por iniciante ou veterano, amador ou profissional. Só no campeonato estadual que você quer misturar um time que quer disputar com o Flamengo, que está lá disputando o Mundial com o Real Madrid, e ao mesmo tempo esse time que quer disputar com o Flamengo vai disputar contra um Atlético. Não faz sentido nenhum isso, cá pra nós, velho. Você tá pensando assim, olha, o Flamengo vai pegar o Real Madrid, eu quero estar no lugar do Flamengo no próximo ano. Mas aqui eu tô batendo no Atlético. Não faz sentido, não existe competitividade. Se fosse qualquer outro esporte, os times da capital e os do interior seriam de categorias completamente diferentes. E aí você vai ter um campeonato disputado por esses times. Só que eles não vão comprometer o calendário principal do campeonato futebol brasileiro, né? Do campeonato de futebol brasileiro. O time não vai precisar disputar dentre 70 jogos no ano para disputar em alto nível todos os títulos. Ele não vai ter que dedicar 10 datas para o estadual. Ele vai jogar 68 datas, 62 datas. Dessas 10, ele vai continuar jogando 2 só pelo estadual e vai repetir o que sempre aconteceu, né? Na informática tem isso, né? Quando alguma coisa sempre acontece, você transforma ela em objeto. Quem não fraga de programação, de TI, não sabe o que significa, mas objeto na TI é uma linguagem que fala assim, ó, sempre vai acontecer isso. Então, beleza, vamos colocar isso aqui num pacotinho. Campeonato Mineiro tem Atlético, Cruzeiro e América na semifinal e mais uma vaga que vai ser disputada na primeira fase. Ponto. Esse é o campeonato estadual. Aí Atlético, Cruzeiro e América disputa 3 jogos. É muito melhor, velho. Muito mais competitivo para o time do interior disputar entre eles e depois chegar a disputar a semifinal contra o Atlético, Cruzeiro e América, que já estão garantidos. Sempre tá, velho. Qual que é o problema? O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B, chega em semifinal. O América disputou 1000 Série B, chega em semifinal. O Atlético passou 250 anos muito ruim, disputou uma Série B e chegou na final disputando a Série B. Então, coloca o Atlético Cruzeiro fixo.
Aí a torcida do interior dá um jeito a torcida do interior gostar dos times deles, até porque do jeito que está, 3 vezes no ano, o Atlético visitar 3 municípios, vai ter mais torcedor do Atlético do que do próprio time da capital. O time da capital precisa de torcedor o ano todo, precisa de monetizar o ano todo. Vai chegar um momento em que vai valer mais a pena do que a mixaria que eles ganham aqui da TV. O campeonato estadual pode ser rentável para o time do interior, pode ser criar vínculo com a torcida, pode ser competitivo, pode criar rivalidade. É só a federação me ouvir e pensar um pouquinho, parar de preguiça. Aí ficar dando uma grana para os caras, ficar apanhando do time do interior, aí ninguém torce para eles mesmo não. O Atlético vai jogar em qualquer lugar, vai ter mais atleticano do que o torcida do time da capital. Se pá, tem Caldense, Uberlândia e Democrata, que tem torcida própria, que faz barulho, o RT também tem. Mas assim, a minoria, a maioria enche estádio, quando enche de torcedor da capital. Então, bom, questionamentos desses argumentos, deixa eu ver se tem mais algum. Não sei. O estádio nem lotou, né? O estádio que o Atlético jogou lá em Muriaé, a capacidade é 13 mil. Ficou vazio o estádio. Deve ter no máximo 4 mil. Eu acho que é isso. Os principais argumentos são fracos. Não tem justificativa para o estadual continuar existindo do jeito que é. E se você acha que esses argumentos não são fracos, os meus contra-argumentos são inválidos, comenta aí, me chama no Twitter, a gente troca ideia. Mas, eu não sei se eu falei, vou ter que editar esse vídeo se eu não tiver falado. Mas o exemplo do menino pegando a camisa do Hulk, aquilo lá foi uma invasão de campo, né, velho? Outro argumento romântico, né? Não, o menino pegou lá a camisa, foi linda a cena. Mas aquilo é invasão facilitada, né? Muito facilitada. Além do gramado péssimo, entrou um menino, chegou dando um carrinho no Hulk, se ele pesasse ali 20 quilos a mais, ele podia machucar o Hulk, pegou a camisa e saiu tranquilamente, e outros caras entraram também, que podia fazer um monte de coisa, podia agredir alguém, enfim, foi uma invasão de campo, você vê a precariedade dos estádios também, né? Teve que jogar fora de Tombos, para jogar em Muriaé, naquele gramado, com todo respeito à cidade, né? O gramado é péssimo. E aí o cara ainda invade o gramado no fim do jogo com a maior facilidade e toma a camisa do jogador e tal. O outro cara ficou lá, mas o outro era adulto. Você vê que não entrou só criança. Então, assim, romantizar umas coisas que não são boas, pô. Não existe mais isso. O Hulk recebe lá 2 milhões, os caras têm acesso fácil para ele no gramado quando acaba o jogo. Pô, pode ser romântico, mas é bom, né? Não, né? Então, bom, comenta aí, o que vocês acham? Esses são, assim, os argumentos que eu mais vejo para as pessoas defenderem o estadual, e eu mostrei aqui que eles podem não fazer muito sentido. Se as minhas argumentações contrárias também não fizerem sentido para você, vamos discutir. Mas ficar falando que tem que ter estadual, tem que ter, tá bom do jeito que tá, aí não tá bom. Beleza? Vocês não somem não, um grande abraço.